você tem visto uma seleção, um Brasil e um Diniz um pouco, meio perdido. Um jogo em que o time estava perdido, embora tenha pressionado, embora tenha guerreado, lutado. É isso? Eu acho que é importante frisar que a Argentina também fez um jogo muito fraco, né? Muito fraco. Eu imaginava, inclusive, depois do que aconteceu fora de campo, que o time argentino fosse, digamos assim, lutar mais, buscar mais uma imposição e apertar o Brasil. Mas não, jogou muito cauteloso, muito fechado, muito tempo no seu campo, criou muito pouco também. A Argentina não fez um bom jogo. Fizesse um bom jogo a Argentina, a tendência seria, claro, o Brasil ter mais dificuldades. Mas o que me chama a atenção na seleção brasileira é essa uma certa teimosia do Fernando Diniz, a dificuldade que ele tem para entender que ele não está treinando no Fluminense, nem o São Paulo, nem o Atlético Paranaense, nem, sei lá, o Audax. Ele treina na seleção brasileira. É diferente do clube e que ele precisa buscar alguns atalhos. No caso do jogo de ontem, cara, quanto mais você tentar simplificar, montar um time que consiga competir, usar, o Arnaldo Ribeiro fala muito isso, né? A conexão entre os jogadores que já se conhecem dos clubes, caso do Joelton, que acabou sendo expulso, para mim até de forma muito rigorosa pelo árbitro chileno, e o Bruno Guimarães. Aí quando você tem o Hendrick tem o Rafael Veiga, os caras se conhecem, jogam juntos, pode dar uma liga, pode no improviso, na necessidade, com desfalques, com pouco tempo de trabalho, é, é, tirar o algo mais do time. Mas ele insiste em jogar com dois homens no meio campo, colocando atletas para missões que não são aquelas que fizeram com que eles fossem convocados. É, enfim, eu acho que a seleção brasileira não tem nada hoje. Nada, nada, nada. Zero, zero, zero. Não existe nada. Nada. Não tem um embrião de um time, não tem uma semente plantada, não tem nada. Tem um técnico agarrado às suas. Eu detesto esse negócio, às suas convicções. Quando as pessoas falam que os técnicos têm que levar adiante as suas convicções, isso às vezes chega num ponto em que parece que o técnico de futebol não erra, né? Então ele tem uma convicção, ele vai até o final com aquilo. Cara, não é assim que funciona, não deveria ser assim. Acho que há situações que você tem que ser flexível e entender o cenário, o que você está comandando, os adversários, o entorno, né, de cobranças e tudo mais. E o Diniz me parece que ele age como se nada tivesse acontecendo. Não consigo entender por que a seleção brasileira tem que recorrer à mesma improvisação, que é uma improvisação, por mais que ele a repita, do Fluminense, com o André virando zagueiro. E ontem, no segundo tempo, em dado momento, o Emerson Royal, o possante Emerson Royal, reserva do Tottenham, aparecia na meia direita, com o Rafinha pregado na ponta, depois entrou o Veiga, e o Nino fazendo ali um homem mais aberto pela direita, o André vindo por dentro, o Carlos Augusto do outro lado. Gente, para você ter esse tipo de mudanças, tem que treinar, tem que trabalhar, testar, tem que ter tempo, que não existe em seleção. Seleção tem que ser um pouco mais prático. É uma realidade, é o cenário que você está inserido. Você aceitou treinar uma seleção. Você não vai ter sequência de trabalho, rotina. Você vê, agora, quando que a seleção vai se reunir? Só no ano que vem, daqui a muitos meses. Eliminatória, que é essa competição que tem andamento, vai levar mais de meio ano. É muito tempo. Então, ela tem. Treinar a seleção significa lidar com peculiaridades que te obrigam a se adequar. E eu acho que o Fernando Diniz não está se adequando. Ele está tentando fazer como se fosse no Fluminense, no São Paulo, no Atlético, no Audax, no Vasco, no Santos, nos times que ele treinou. E não é assim. É diferente. E ele, depois das declarações, que reforçam ainda mais essa percepção, pelo menos é como eu entendo. A seleção brasileira é um horror. É terrível. 3 derrotas, atuações pífias, 3 gols de cabeça sofridos em sequência, 2 da Colômbia, 1 da Argentina. E antes dessas 3 derrotas, um empate com a Venezuela no Brasil. Ou seja, são 4 jogos vergonhosos. O Brasil só ganhou da Bolívia. Então, assim, cara, não tem como achar. Tudo bem, não esperava que a seleção passasse o trator em todo mundo, mas que tivesse alguma coisa para você elogiar. E não tem. E só não foi pior porque a Argentina fez um jogo muito ruim mesmo. A Argentina jogou muito pouco, muito pouco. Se tivesse feito um bom jogo, como já fez em outros momentos, eu acho que seria muito mais complicado para o Brasil. E ainda assim venceu. Jogando pouco, a Argentina venceu. Então, é um momento crítico e me parece que a tentativa da CBF de utilizar o Diniz como um tampão até a chegada, partindo do princípio de que o Ancelotti virá, claro, que é o que a CBF espera, né? Então, não vou ficar aqui especulando, vou trabalhar com o que acreditam os gestores da CBF. No meio do ano que vem o Carlo Ancelotti. E ele poderia fazer ali um interino para manter pelo menos a pipa no alto. Gente,
Essa pipa eu tô aqui perto da praia, já embicou no mar, assim, tchum, já não tem mais jeito. Pois é, são duas coisas, Marília. Esse para mim é um ponto muito sensível desse trabalho do Diniz. Se é um trabalho de transição, qual é a transição que está sendo feita, né? Talvez só os jogadores novos que ele convocou. E aí, quando se fala dos jogadores novos, você cai num outro ponto. Uma coisa que está viralizando agora, está todo mundo mostrando aí, é o entreveiro ali, a discussão entre o Messi e o Rodrigo. Né? O Messi tinha falado, eu sou campeão do mundo, e o Rodrigo tinha xingado ele e tal. Aí tem uma diferença de tamanho, né? Que também a gente viu no campo, né? A gente falou sobre isso em outro CNPJ hoje, né, mais cedo. O Brasil não tem exatamente um líder, né? Um cara que vai falar, bom, aqui no Maracanã o Depou não vai simular que se machucou, aqui você não vai tomar conta. Também não tem isso. Então são esses dois pontos. É, e não tem entre os convocados, né? Então, eu acho que tem um erro do Diniz na convocação. Você olha para a convocação ali, não tem nenhum jogador que seja titular absoluto, ou que seja referência do seu time. Titular absoluto até tem, mas que seja referência, capitão, ou que seja o grande ídolo do time, que já tenha ganhado grandes títulos. Martinelli e o Gabriel Jesus, não. O Bruno Guimarães, não. O Joelinton, não. Então, assim, ninguém não. Talvez o Marquinhos um pouco, que seja esse último cara que está tendo que suar para tentar fazer aquilo que o Diniz ainda esboça fazer na seleção. Mas não são só os jogadores. A gente viu no começo do jogo, durante a confusão, e o que aconteceu fora do gramado, uma fotografia do desleixo mesmo que a seleção foi tratada esse ano. O ano de 2023, ele é um desleixo. Começa a confusão e você vê um monte de argentinos, jogadores, comissão técnica, assessor de imprensa, indo ali para o setor norte do Maracanã. Norte ou sul? Norte, né? Norte do Maracanã, não, sul, para ver o que está Sul. acontecendo, se tem familiares, e uma camisa do Brasil, que é a do Marquinhos, mas que fica no meio da confusão ali durante 5 minutos e sai. Ele sai. Parecia que o jogo estava acontecendo no Monumental de Nunes, porque estava o TAP em campo, estava a comissão técnica da Argentina inteira. Quando o Messi resolve tirar todo mundo de campo, ele resolve tirar, ele resolve trazer. Bem parecido com o que aconteceu com o jogo da Anvisa também, que a Argentina toma a frente para dizer que não vai jogar. O Brasil não tem, o presidente da CBF não apareceu, o Brasil não tem diretor de seleção, o auxiliar técnico do Diniz estava completamente perdido. Até brinquei com você ontem, a gente estava no mesmo lugar. Uma hora focalizou a cara do Carlos Augusto, parecia que ele estava pedindo, pelo amor de Deus, para não ter o jogo. É melhor não ter, vamos deixar assim, vamos ter. Os jogadores do Brasil desesperados, os jogadores da Argentina empoderados. Eu acho que isso contaminou um pouco o começo do jogo do Brasil, que poderia tentar, sei lá, enfiar a faca, fazer aquele começo de jogo que fez contra a Colômbia. Sobre liderança em campo, eu acho que é uma busca que o Brasil tem há algum tempo, e a gente tentou achar isso em alguns jogadores nas últimas Copas do Mundo, e infelizmente, para o meu gosto principalmente, a gente tem líder de TikTok só, não tem esse jogador, não tem para convocar no mundo um De Paulo brasileiro. A gente tem não é sobre a safra técnica, talvez seja sobre a safra de liderança, talvez tenha a ver por a gente estar ofuscado, né? Tem nos últimos anos todos, agora quase 10 anos de seleção brasileira, mais de 10 anos de seleção brasileira do Neymar, que é o Neymar em mais 10. Eu sempre falo isso e vou repetir. Não é um Neymar, não tem uma dependência do Neymar, não é Neymar dependência, é um Neymar centrismo. Sabe? Tudo depende do Neymar. No meio da convocação tem que visitar o Neymar, a bola precisa passar no Neymar, o pênalti é quando o Neymar quer bater. A seleção tem um dono, mas não tem um defensor, não tem um advogado. Eu acho que a fotografia que fica desse ano de 2023, a seleção vai ser sparring de Marrocos, vai. O técnico da seleção tem que voltar do Mundial Sub, sei lá o que, da Argentina a convocar, volta. Agora chama o Diniz vai ser interino. Terça ele é técnico da seleção, quarta ele é técnico do Fluminense. É um desleixo. E olha que a seleção brasileira começou o ano, né, a direção da comissão da CBF, dizendo que ia aproximar, a prioridade era aproximar a torcida da seleção. Olha, mas que trabalho mal feito, hein? Pois tem isso, né, o Marco Antônio. Tinha essa promessa, não, vamos reaproximar, tal, vai ser a volta, tal. É o contrário. Ontem, o que a gente viu no final era muita gente enaltecendo demais o Messi,
Tinha brasileiro com camisa da Argentina, o Mauro pode falar sobre isso, mas é quase uma reverência até, pancadaria à parte, a Argentina que jogou. E o Messi, que é o Messi, se impondo diante lá do Rodrigo, da turma toda. E mesmo o Depou, que você acabou de elogiar, que é um bom jogador. O Messi mesmo, a rigor, não jogou muito. É. Consta até que o Messi entrou com uma contusão na coxa, ele se poupou bastante, andava no campo, chegava nele, clareava, tocava sempre a bola, mas você não viu ele pegar uma bola, tentar um drible, fazer um rush, que é a grande característica dele, nem precisou, né? Eu queria só dizer que eu gostei muito quando o Diniz foi convocado para a seleção. Eu achei, pô, finalmente um cara de ideias diferentes, né, ideias novas, belíssimo trabalho no Fluminense, campeão da Libertadores, tudo bem. Só que na seleção brasileira, como salientou o Mauro também, precisava mais de soluções práticas, sabe? Não dá para revolucionar do dia para a noite. Às vezes, o que me está deixando hoje, deixou muito ontem, preocupado na entrevista do Diniz, que ele se acha o inventor da roda. Não é inventor da roda coisa nenhuma. Tem boas ideias, trabalha bem, consegue se relacionar bem com os jogadores. Tudo isso legal, legal. Mas não pode se colocar acima do futebol, acima da tradição. Jogar, de repente, pega um bando de jogadores e quer fazer um esquema completamente diferente. Não há tempo para isso, não teve tempo de treinar. Acabou o treino, ele falou: treinamos muito bem, vamos jogar melhor. Não é assim. Faltou maturidade para o Diniz e um pouco de humildade para a formação do time, para a formação do elenco, para fazer um esquema. Mistura um pouco mais tradicional, mais defensivo. O Brasil está tão mal, precisa jogar, não pode perder, tem que marcar bem, pelo menos isso. Isso fez pouco. No primeiro tempo, ainda foi uma atuação, foi a melhor atuação com o Diniz na seleção. Foi no primeiro tempo que conseguiu acuar a Argentina. Mas a Argentina, ela tem um estilo há muitos anos que os argentinos fingem que não estão jogando nada. Eles sabem catimbar, sabem segurar o jogo. Se faz um gol na frente, acabou o jogo. Foi o que aconteceu. Um gol na frente, o Brasil com um jogador expulso, acabou o jogo. Acabou o jogo. É triste ver a seleção nesse momento. Realmente está uma terra arrasada. E vai ser complicado nessa transição toda, chegada do novo treinador, os próximos Copa América, o que vai acontecer. Tá uma confusão completa. Eu acho que a estratégia da CBF foi um erro total. Hoje dá para perceber claramente que essa pressa de treinador no clube, treinador na seleção, não deu nada certo. Não deu nada certo. Tem uma pergunta aqui que, na verdade, é do André Valente, que é endereçada à Marília, mas acho que todo mundo deve responder porque a pergunta é muito boa. Ele fala o seguinte: o Bielsa está há pouco tempo no Uruguai e seu trabalho já é visto dentro de campo. Por que isso não acontece aqui na nossa seleção? Pergunta aqui o André Valente. Não é um bom ponto esse, Mauro? Porque, claro que estamos falando de um técnico muito mais experiente, mais rodado, com experiência em Copa do Mundo e tudo mais, que é o Bielsa. Mas do ponto de vista de ser trabalhos autorais e tudo mais, eles são semelhantes nesse aspecto. E no Uruguai, a coisa está andando. É uma geração muito boa do Uruguai, mas surpreendentemente está indo bem. Ganhou da Argentina na Argentina. E ontem estava liderando as eliminatórias até que o Brasil sofreu o gol da Argentina, né? O Uruguai chegou momentaneamente a assumir a ponta da classificação da tabela. Sim, são técnicos diferentes. O Bielsa também é um técnico que eu considero muito mais um inspirador de outros treinadores do que um treinador competitivo de sucesso. É possível que ele, amanhã, o Uruguai comece a minguar. Não vou ficar surpreso se isso acontecer, mas o começo é muito bom. Agora, o Bielsa, claramente, ele tentou encontrar soluções rápidas para fazer com que o Uruguai fosse um time competitivo dessa uma arrancada, porque o Uruguai precisa se classificar para a Copa, o Uruguai tem dificuldades maiores do que o Brasil, é óbvio, né, para conseguir uma classificação, mas eu acho que a grande questão é que, além da menor experiência, o Fernando Diniz tenta fazer com que as coisas funcionem dentro de algo que ele acredita e que claramente, numa seleção é diferente do que você vai tentar fazer num clube. E diante das adversidades, ele também não muda a postura. Ele não muda o rumo, ele está insistindo.
Ontem era um jogo que você, assim, na minha opinião, deveria ter encorpado mais o meio-campo, ganhar o setor e tentar, de alguma forma, equilibrar mais o jogo. E o jogo até não foi ruim do Brasil, porque, repito, a Argentina jogou muito mal. O Scaloni colocou o Lo Celso claramente para ter mais um jogador de boa condição de bola, boa posse, boa troca de passes e preencher aquele espaço. O jogo foi muito contaminado pela briga que houve na arquibancada antes do jogo também. Tanto que houve muitas jogadas ríspidas e faltas no começo. O primeiro tempo foi muito picotado, né? Todo mundo muito pilhado ali, muito tenso. Mas eu acho que a diferença está por aí. O Bielsa está tentando encontrar uma solução rápida e parece que está encontrando, né? Parece que ele achou, pelo menos para esse primeiro momento. O Diniz está agarrado, como eu disse há pouco, às suas convicções. Mas que diabos são as convicções de um técnico? O técnico é um oráculo que tem convicções e, sabe, a sabedoria suprema da humanidade? Não, eu sou um ser humano fazendo um trabalho. Em qualquer trabalho, qualquer um de nós pode mudar de ideia. Você começa de um jeito, percebe que não está legal, muda, busca outro caminho. E ele está insistindo demais, inclusive no aspecto tático, na formação da equipe. Um meio-campo com 2 homens, gente. Ontem eram 2 caras no meio-campo de novo. Aí durante o jogo você tem um André de zagueiro. Ah, ele faz isso no Fluminense. A seleção não é o Fluminense, gente. A seleção você escolhe os jogadores. E no Fluminense ele pode treinar o André nessa situação. Ele busca uma solução. Sinceramente, eu estou achando bem decepcionante. Eu esperava mais dele. Diga lá, Marília, já que a pergunta foi para você. É uma comparação interessante. Trabalhos autorais e tal. Um tá decolando, o outro. Então, mas é porque eu acho que a gente coloca no mesmo balaio, porque a gente considera o Diniz um cara muito diferente, como se ele também fosse, entre aspas, o apelido do Bielsa. O Bielsa tem sido muito pouco louco nesse começo de eliminatória do Uruguai. Muito pouco. Né? Não é que ele está tentando revolucionar o futebol uruguaio nesse começo. Eu acho que ele vai para o mais simples. Quais são os melhores jogadores? Qual é o melhor setor de talentos uruguaios no momento? É o meio de campo. Não tem espaço para o Soares? Não tem espaço para o Soares. Aqui a gente começou o trabalho autoral do Diniz fazendo referência para o Neymar. É o Neymar e mais 10. O Neymar não estava nem jogando na Arábia Saudita. Não jogava havia meses no Paris Saint-Germain. Tinha sido contratado pelo time do Al Hilal, não tinha feito um único jogo, foi convocado, machucado para jogar contra a Bolívia. Não é autoral isso. Não tem nada de autoral nisso. Não tem nada de autoral colocar pontas. Quem, entre aspas, colocou isso na seleção brasileira foi o Tite na reta final, um pouquinho antes da Copa do Mundo, quando ele acha os pontas contra o Uruguai. O tal do Rafinha faz gol lá em Manaus contra o Uruguai, vira um gênio. Depois o do Chile também faz um monte de gol. Tá vendo que o Chile também não é grande coisa. Mas... E aí o Tite acha os pontas e, como disse o Diniz ontem na coletiva, na minha opinião, de uma forma míope, o Brasil estava jogando assim na Copa do Mundo. Não estava, nem é o mesmo time. A gente falou tanto de uma seleção, entre aspas, enfraquecida na Copa do Mundo, mas é 1000 vezes melhor que o time que entrou em campo ontem. Não podia o Neymar, não podia o Vinícius Júnior, não podia não sei quem, é verdade. Mas o time que entrou em campo ontem, não à toa, tanto a Colômbia como os argentinos, antes da partida começar, falavam que era um Brasil batível. Porque é um Brasil batível, é um time comum. Qual é a camisa da seleção brasileira? Com todo o respeito, todo mundo espera. São 6 jogos do Diniz. Fosse um trabalho autoral, a gente poderia criticar pela audácia, pela falta de apreço ao resultado, que não é o caso. Nesse caso, não tem nem desempenho, nem resultado. Então, não é só isso. Mas o que vai sair desses 6 jogos para os amistosos de março do ano que vem? Quem que depois da Copa do Mundo, de chorar porque perdeu para a Croácia, ó vida, ó céus, quem que agarrou a camisa? Quem é o goleiro, Eduardo? É Ederson ou é Alisson? Não sabemos. Quem é o lateral direito? Não sabemos. Qual é a dupla de zaga? Não temos tanta certeza. Ou é o Marquinhos com... Não sabemos se é o Gabriel Magalhães, se vai ser o Bremer, se vai... Sei lá quem é que vai ser. Lateral esquerdo, não temos. O Casimiro não dá mais. Quem é o primeiro volante? Não temos. O Paquetá não pode ser convocado. Quem é o segundo homem de meio de campo? Não temos. O Neymar vai ficar 10 meses fora. Quem é o 10 da seleção? Não temos. O 9 não faz gol. Não faz gol o Richarlison, não faz gol o Gabriel Jesus, não faz gol o João Pedro, o Endrick não joga. Não temos. O Vitor Roque está machucado. Aí quem é o ponto esquerdo? Esse é o Vinícius Júnior, está machucado. Então é uma seleção de não temos.